Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, turminha, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Aqui tudo tranquilo, tudo em paz. Antes de mais nada, deixa eu só explicar para vocês que essa cadeira, 5 meses tendo que me aguentar aqui todos os dias sentando, ó, ela já tá. Vocês ouvirem algum barulho? É a cadeira que só deu mexer, deu fazer uma coisa, já começa a dar sinais de cansaço, obviamente, né? Mas é isso aí, pessoal, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Na nossa próxima aula, na aula de amanhã, a gente vai conversar um pouco sobre dar continuidade, né, sobre o processo de industrialização brasileira e a organização dos trabalhadores aqui no Brasil. Vocês lembram, né, na última aula, na semana passada, eu falei com vocês a respeito, retomamos, na verdade, né, um pouco sobre o Barão do Mauá, vimos como que se deu o processo de formação da industrialização brasileira e como, né, aí sim, agora a gente vai entrar no assunto da próxima aula, aula 39, tudo bem? 38, 39, onde nós vamos abordar então esse primeiro processo de industrialização brasileira, embora um processo de industrialização brasileira ainda que engatinhando, a gente vai ver, comentei com vocês inclusive, a gente vai ver que um processo de industrialização mesmo, né, acelerado, ele se dá em dois momentos, né, a partir da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, por aquela política de substituição de mão de obras que nós vimos como que o que é esse processo, e principalmente a partir de Vargas de 1930. Mais especificamente aqui, né, na apostila, ela vai trabalhar este contexto no período da República Velha e também como que os trabalhadores se organizaram. É interessante ressaltar que neste período o Brasil já recebeu, né, final do século XIX, início do século XX, o Brasil recebeu e continua recebendo um número muito grande de imigrantes europeus, principalmente vindos da Itália. A Itália que estava passando por um processo, né, de unificação aí no final do século XIX, estava passando também por um processo de industrialização, a Europa que estava no contexto já da segunda revolução industrial, enquanto o Brasil, né, está começando a ter a sua primeira fase, né, vamos assim dizer, da revolução industrial, e lá você já tem uma noção do que é pertencer a um grupo, pertencer a uma classe. Exatamente, entendeu? Por quê? Porque os trabalhadores já se organizam, especificamente na Inglaterra, né, desde a primeira revolução industrial, mas essa organização dos trabalhadores ela começa a se fortalecer por toda a Europa a partir da segunda revolução industrial, e é importante ressaltar o contexto, né, também, que é o contexto de difusão das ideias do marxismo, né, onde ele convoca a classe trabalhadora a lutar pelos seus direitos, a buscar uma estatização das indústrias. Não que você ainda tem isso no Brasil logo no começo, né? Os trabalhadores não têm essa noção de promover uma revolução, uma reforma comunista no Brasil, né? Uma revolução comunista, a ditadura do proletariado, mas o que se tem no Brasil é o começo de uma identificação enquanto classe, porque isso só se faz possível, né? A organização de movimentos só se faz possível quando uma classe se reconhece como tal. O exemplo que a gente dá, a gente pode ver a Revolução Francesa, né, a Revolução Russa, né, que grupos começam a se identificar enquanto grupos com menos direitos, grupos explorados, eles começam a intensificar cada vez mais, né, a união e lutar pelos seus direitos, é o que a gente vai ver no Brasil. Por exemplo, né, então a aula 39 vai falar o operariado e a classe média brasileira, e ele vai abordar como que esses grupos começam a se unir, lutar e reivindicar seus direitos. Bem? Mas aí na aula de amanhã a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso, a gente vai debater bastante isso daí, tudo bem? Então para isso eu vou mandar, né, depois a discriminação certinho, o que vocês devem fazer, né, as leituras, as anotações, para a nossa aula de amanhã, como que o Brasil, no início do século XX, começa a se organizar esse operariado e essa classe média começa a se formar. Né? Embora essa classe média era uma parcela pequena da sociedade,
porque você tinha dois extremos, uma população muito pobre, né? Uma população muito pobre de um lado e uma população já mais rica do outro. A classe média é uma classe um pouco mais achatada, vamos dizer assim, enquanto que hoje a classe média ocupa uma parte maior da sociedade brasileira. Tudo bem? Então eu espero vocês na aula de amanhã. Fiquem com Deus. Meu forte abraço. Tchau, tchau e até amanhã.